Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar aula de banco de dados. Nós vamos começar fazendo uma breve lembrança aqui do modelo conceitual, né, que nós trabalhamos, que caiu na prova. Vamos dar uma passadinha no modelo lógico e vamos entrar no modelo físico de fato. Tá? Esse modelo físico vai ser as tabelas, né, o banco de dados criado de fato e as tabelas desse banco de dados. Na aula que muitos de vocês não compareceram, nós trabalhamos já alguns, tá? Eu vou fazer mais ou menos o que foi feito naquela aula, para quem não foi, mas ao mesmo tempo eu vou acrescentar mais algumas questões, tá? E aí vocês vão assistir essa aula, vão fazer uma síntese, vão fazer a parte prática no computador de vocês, ou se quiserem ir na UEG, no laboratório, pode ir e usar, né? Desde que vocês avisem o pessoal da secretaria. Eu acredito que pode, não tem problema. Bom, então aqui, vamos começar pelo seguinte, ó. Nós temos aqui o BR modelo aberto, tá? Nós temos duas entidades, a entidade pessoa e a entidade endereço. Elas estão se relacionando, tá? Aqui a gente poderia pensar em parte de um sistema, tá? Parte de um banco de dados, parte do que virá a ser, né, um banco de dados. E aqui a gente tem uma tabela pessoa e uma tabela endereço, certo? Aqui nós temos os atributos de cada uma delas. Aqui do lado esquerdo nós temos o ID P, né? Todo mundo sabe, eu já expliquei, vou explicar de novo. Eu sempre faço isso aqui, ó, como uma boa prática de programação, tá? De programação de criação de banco. Nossa tabela, a inicial aqui, ela se chama pessoa, certo? Então, nós temos aqui uma inicial, né? Uma tabela inicial de pessoa. Então, todos os atributos que eu for definir, eu vou fazer o quê? Eu, né? Eu, Paulo, faço o seguinte: ID, underline P de pessoa, nome, underline P, né, de pessoa, e sexo, underline P de caso, certo? Do mesmo modo, nós temos ali a tabela endereço, né, eco, caso, sem o C cedilha. Aí vem o ID underline E, né, logradouro, que é o mesmo que tá? E número, underline e bairro, underline E. Podia ter cidade, estado? Sim, tá? Mas vamos trabalhar com essa parte aqui. Um exemplo mais simples, tá? Vocês se lembram que quando a gente estabelece a cardinalidade dos documentos, a gente tem que aplicar algumas regras, né? Por exemplo, quando a gente vai exportar esses caras aqui para o modelo lógico, que é onde vai aparecer as chaves, a gente tem que entender dessas regras, para entender onde essas chaves serão criadas. Concordo? Pois bem, a nossa regra dessa relação aqui é o seguinte, olha, no sistema que está se imaginando aqui, nós podemos salvar lá, criar um usuário, né? A pessoa pode se cadastrar e esse sistema permitirá que a pessoa tenha mais de um endereço, né? Então, eu vou até trocar aqui o nome do atributo para tem ativo. Olha só. Então, a relação, ó, pessoa tem endereço, certo? Então, a pessoa, a gente sabe que a cardinalidade ela é lida na direção oposta, no outro extremo, né, da entidade, ou seja, a cardinalidade da tabela pessoa, da entidade pessoa, né, a gente vai ler ela aqui, certo? E aqui a gente tem uma cardinalidade que uma pessoa registrada nessa futura tabela, ela vai poder ter um endereço ou vários endereços, certo?
um ou muitos, tá? E cada endereço desse que está cadastrado vai poder ser de uma pessoa no mínimo e no máximo de uma pessoa, certo? Então, assim, não tem como a gente cadastrar um endereço e vincular a duas pessoas, duas ou mais pessoas cadastradas, tá? Cada endereço, cada linha de endereço de registro vai estar vinculada a uma pessoa, certo? Dito isso, pessoal, olha só. A gente tem esse botãozinho aqui, ó, gerar modelagem lógica. Quando a gente clica nele, já abre aqui um modelo que a gente. Modelo lógico de fato, né? Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: olha só. Aqui de fato começa a aparecer uma tabela, né? Uma tabela. Mudou pouca coisa, né? As cardinalidades estão onde devem estar, tá bom? E aí, olha só, a gente tem aqui o atributo nome, ID e IP, que é a nossa primary key, né? A primária, sexo, tá? Se não me engano, tem como fazer a alteração das colunas, assim, para elas entrarem em ordem, né? Dá pra adicionar coluna, remover coluna, enfim. Mas eu queria que trocasse, né? Porque visualmente falando, poderia, ó, vamos excluir aqui, ó, nome pode excluir, ó, o nome P. Aí a gente vem aqui no sexo, muda para nome P, né? É até bom que vocês veem como isso pode ser feito aqui. Esse rearranjo de posições, adicionar coluna, sexo, underline P, certo? Do tipo char, né, que a gente tá? E é um char de 1, tá? Da N, põe. Bom, enfim, falo que ele não pode ser nulo, certo? Então pronto. Para quando a gente for criar. Então aqui eu tenho a ordem correta, né? Aqui eu tenho a ordem correta também. E aí nesse ID pessoa, gente, ó, muita atenção nisso aqui, ó. Esse ID pessoa, ele foi criado automaticamente porque o BR modelo, ele visualizou a cardinalidade lá no modelo conceitual e falou, o lado N vai ter que ter uma chave estrangeira, né? Para receber esses dados, para fazer a vinculação, o relacionamento das tabelas, certo? E o que que ele fez? Ele criou um atributo que se chama ID pessoa, né? Ele é uma foreign key, é uma chave estrangeira, tá? Vocês já estudaram isso. E aí a gente só por precaução, por ética, a gente vai mudar esse nome para, pessoal, ID underline P, que é o mesmo ID P daqui que vai para a tabela da direita, né, do endereço. Underline E. Por quê? Ela é um atributo do campo da entidade endereço, né? Então faz sentido. Coloque isso aqui, certo? Só que ela veio, né? Ela veio da entidade da esquerda, entidade pessoa. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? É a forma que eu trabalho. Agora, se vocês quiserem trabalhar de outra forma, aí fica a critério de cada um. Eu acho que assim fica mais organizado, certo? A cardinalidade é o seguinte: vocês notaram que aqui em vez de um veio zero, né? Como cardinalidade mínima, tá? Vocês podem manter ou alterar, tanto faz. Aí é só clicar aqui, abrir, expandir a alteração, correto? Bom, agora, pessoal, nós vamos dar início, né? Nós vamos dar início à implementação deste código, tá? Vamos dar início à implementação deste
Vamos dar início à implementação deste código no banco de dados, certo? Mas antes, eu vou explicar para vocês, assim como foi explicado na aula anterior, sobre os tipos desses atributos nas tabelas do banco de dados, certo? Bom, nós vamos começar com os atributos aqui da coluna da tabela, né? Da esquerda, que é o ID, nome e o sexo, certo? Eu vou abrir aqui um bloco de notas, depois eu passo para a planilha que já está preenchida. Vamos trabalhar por enquanto aqui, tá? Olha só. Então eu tenho lá minha tabelinha pessoa e tal. O ID, gente, ele é um atributo numérico, tá? Quando eu falo numérico, os atributos numéricos, eles podem, assim, os tipos mais básicos deles são inteiro e decimal, tá? Decimal, obviamente, a gente usa para números com vírgula, né? No caso do banco de dados, em vez da vírgula, se usa ponto, tá? Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, um atributo que teria o decimal, no caso, né? O valor decimal. Salário, altura, peso, né? Tudo que tiver fracionamento, né? Depois da vírgula ali, a gente vai usar decimal. Do contrário, a gente usa inteiro, tá? Então, eu vou passar com vocês os tipos mais básicos, né? E aí, depois no decorrer da disciplina, a gente trabalha tipos mais complexos, né? Talvez por meio de um trabalho. Bom, então a gente tem tipo inteiro, tá? Inteiro ou decimal, certo? E se usa vírgula, certo? No caso do banco de dados, ponto. Tá. Como é que eu faço para definir, né, na linguagem de banco de dados, eu faço para definir este atributo como inteiro? Eu coloco apenas int, tá? De inteiro, certo? Int de inteiro. E no banco de dados que a gente escolheu para trabalhar, o MySQL, ele tem um mecanismo que é assim sensacional para nós programadores, que é o autoincremento, né? Vocês concordam que essas tabelas, depois que criadas no dados, através dos sistemas, elas vão receber dados, né? E esses dados, esse atributo, por exemplo, o IDP, ele vai ser numérico, né? Então, o que que o banco de dados MySQL faz? Ele faz um autoincremento, né? Claro, se a gente definir que o atributo é dessa forma, ele simplesmente, quando o programa, qualquer sistema vai lançar um novo registro, ele vai lá no banco e fala assim, olha, qual que é o último, o maior registro que você, qual que é o maior ID, né? Vamos supor que você tá com a tabela lá com 2.359 linhas, né? Então, a linha 2.360, né, vai ter o ID 2.360, correto? Mas o banco gerencia isso de tal modo que quando ele recebe o registro da linha, ele mesmo vai lá, consulta qual que é o último e soma mais um. Isso é o autoincremento, é autoincremental, certo? Então, lá no banco de dados, né, quando a gente criar a tabela, a gente vai colocar assim, ó, auto, underline, dessa forma aqui. Isso aqui já é o suficiente para entender que este atributo é do tipo inteiro e auto-incremental, certo? O nome, pessoal, já é uma string, já é um texto, tá? Nós temos três formatos de texto para banco de dados, né? Tipos mais comuns, podemos dizer assim. Mas tem que trabalhar o tipo mais comum. Um bem comum que a gente usa é o varchar, né? Aí você tem que colocar o tamanho desse campo, né? Nós temos o char, também tem que colocar o tamanho, e nós temos o text, né? Que não precisa de tamanho. O text ele vai aceitar qualquer quantidade de texto.
mais, que é um tipo de campo que você vai, um tipo de atributo que você vai usar em situações específicas. Por exemplo, a gente sabe que a gente pode inserir por exemplo, aqui a gente tem o campo nome, né? O atributo nome. Vai virar um campinho lá na tabela, uma coluna da tabela, certo? Esse nome, ele não pode ser do tipo text, entende? Porque tem uns tipos mais rápidos, que é o varchar e o char, certo? O text, geralmente, a gente usa para textos longos, muito longos mesmo, que ultrapassam 255 caracteres, né? Eu vou falar sobre essa diferença agora. Este campo aqui, você pode definir o tamanho dele de 1 até 255 caracteres. O char, da mesma forma, certo? Char, da mesma forma, certo? Então, a gente vai meio que é, por estimativa, né? Se nós temos um campo nome, a gente vai pensar assim, que nome que pode ser cadastrado, né? Nome mais longo que você conseguir imaginar, por exemplo, Bruno Oliveira Silva Bueno de Souza, né? Olha, a gente usa a contagem de caracteres nesse momento aqui. Se você, enquanto programador, futuramente, né, ou se você receber regras, quem projetou o banco, né, para desenvolver o modelo físico, você vai, né, receber esse número aqui já, certo? Agora, se for você que está criando, então você vai estimar uma quantidade máxima de caracteres que o seu campo vai receber, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente posiciona o mouse aqui sim, e vai com a setinha para a esquerda contando quantos caracteres que esse nome precisaria para ser armazenado no campo nome, no atributo nome, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 caracteres, certo? Então, se a gente considera que isso é suficiente, a gente poderia vir marchar, colocar 35, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V. Aí a gente pode, será que ter nomes maiores? Pode ser que tenha. Então você deixa um espacinho a mais aqui, pode ser 40, pode ser 50 caracteres, aí é a sua definição, certo? Bom, eu vou tirar isso aqui daqui, ó, porque já estava a ser falado sobre isso, vocês já, né, a gente já organizou aqui, já falou sobre isso, certo? Vou tirar isso aqui também porque a explicação já foi feita. Para campos do tipo sexo, por exemplo, estado civil, em que a gente vai ter uma variação, valores limitada, por exemplo, no sexo, ou vai poder ser masculino ou feminino, né? Da forma mais convencional de sistema que a gente usa hoje. E geralmente, banco de dados, por uma questão de você ter uma lógica de banco que armazene quantidade menor de informação, né? Porque espaço, gente, espaço é dinheiro, né? Espaço que você compra em servidor, que o cliente vai comprar em servidor é dinheiro, né? Então a gente tem que pensar em todos esses pequenos detalhes no momento para depois não ter problema muito cedo, né? Então, geralmente, a gente vai usar para armazenar no banco ou a letra M de masculino ou a letra F de feminino, certo? Quando são valores de tamanhos conhecidos, a gente vai usar o char, char de, nesse caso aqui, um caractere, certo? Por quê? Você não vai armazenar masculino, a palavra masculino, você vai armazenar o M.
você não vai armazenar o feminino, você vai armazenar o F, né? E aí a gente joga lá para a programação, para o código em si, programação, a gente faz uma estrutura condicional, vocês já viram isso em lógica, né? A gente faz um se, de modo que ao consultar a informação no banco, você não vai imprimir um M ou um F lá para o usuário que está usando seus. Você vai imprimir masculino ou feminino. Então você faz um se. Se o valor que está no banco de dados vier M, você escreve masculino. Se, ao contrário, né, você escreve feminino, certo? Então é mais ou menos essa a lógica, né, de funcionamento. Bom, aqui a gente já determinou a, essa parte dos valores de campos, né? Vamos pensar num campo aqui em que a gente teria do tipo text, né? Por exemplo, descrição underline P da pessoa, certo? Aí a gente colocaria aqui, ó, um campinho do tipo texto, tá? Bom, aqui eu já vou apagar isso aqui para a gente montar já uma estrutura bem bacana, bem legal aqui de criação de tabela lá no banco, propriamente, certo? Bom, mas eu já vou ver aqui. Aqui a gente tem tipo numéricos e textuais, somente, né? A nossa foreign key aqui, ela também é numérica, tá? Por quê, gente? Porque sempre que a tabela endereço criada, ela receber um valor, né? Ela vai receber uma linha de registro. Esse ID PE, ele vai vir já do valor que está aqui na tabela pessoal, certo? É como se o banco consultasse, pegasse esse valor de lá e colocasse aqui. Não, correto? É assim que as tabelas se relacionam. Tá bom? Bom, outra coisa. Aqui agora eu vou dar início ao comando criação. Não, vou deixar para daqui a pouco, né? A gente já vai ajustar isso aqui daqui a pouco. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vocês precisam ter instalado no computador que vocês forem usar para fazer atividade, um aplicativo que se chama Champ, tá? Basta vir no Google, né? Baixar aqui o Champ com dois P's, tá? É esse primeiro link aqui, ó. Champ Installers. E aqui você vem em baixar o Champ, né? Aí tem para Windows, Linux e Mac, Mac, né? Vocês vão clicar aqui no Windows e tal. Ele vai ser um programinha bem leve, fácil de instalar. E aí vocês vão ler do que se trata esse Champ, tá? Bom, aqui na própria descrição já tem, ó. Ele é um servidor web, tá? Na verdade, ele é um pacote. É um pacote que abraça o servidor web Apache, tá? Interpreta códigos em PHP. Ele traz consigo o banco MariaDB ou MySQL, né? Que é SQL, se não me engano, ele traz os dois. Ele traz a linguagem PHP em si, como nativa, e esse Perl, tá? Que também são uma linguagem parecida com o PHP e tal, para algumas aplicações, certo? Então, ele é um pacote, né? A gente instala ele, tem mais umas coisinhas lá que vem nesse pacote, eu mostro para vocês logo aqui na ativação dele. Gente, uma vez instalado esse pacote, né? Vocês vão procurar ele no iniciar, né? Digitar lá champ. Eu já coloquei o atalho aqui na barra tarefas para ficar mais fácil. E aí, a partir daqui, ó, ele vai aparecer assim para você. Vai aparecer esse painel de controle, tá? Ele vai aparecer esse painel de controle e aí vocês vão dar o start no MySQL, tá? Ficou verdinho assim, é porque tá tudo bem, tá funcionando. Tem alguns computadores, tem algumas versões do Windows, que ele vai pedir a permissão para executar, caras. Se não me engano, é no ato da instalação que vocês vão fazer isso. Vai pedir uma determinada permissão. Se você não permitir,
ele vai dar um erro aqui e não vai executar o MySQL ou o Apache, certo? Além disso, ele tem aqui o Tomcat, o Mercury, FileZilla, outras aplicações. Tomcat, por exemplo, é para rodar código Java, tá? Bom, aí, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem clicar aqui no Explorer, tá? Ele vai abrir uma pastinha. Ó. E aí, aqui na barra de navegação, né? Vocês vão ver que ele foi instalado, né? E normalmente ele, no ato da instalação, ele te pede para escolher uma pasta, destino onde você quer instalar essa aplicação. E sugere que ele seja instalado na unidade C, né? Ó, C, dois pontos, contra barra, champ. Essa é a pasta que está instalada. Ah, professor, mas para quê, né, que o senhor está falando sobre isso? Bom, primeiro que é importante, né, a gente instalar as coisas e saber onde estão os arquivos de informação no computador. E segundo, porque a gente vai usar o terminal de comando, o prompt de comando, para fazer o acesso ao MySQL, né? Então é por isso que a gente precisa entender o mínimo, né, de estruturas de arquivos do Windows, certo? Tá. A partir disso, né, dito isso, onde está o MySQL? Ó, se vocês verem aqui, a gente tem uma pastinha com o nome de MySQL. Nós vamos dar dois cliques nela, tá? E aqui é o coração do MySQL, né? Os bancos de dados ficam aqui, certo? Dados aqui. Mas o motor em si para acessar o MySQL fica dentro da pasta bin, tá? É o cabo de partida tá aqui dentro, certo? E aí vai ser o arquivo MySQL. A gente coloca aqui M, clica em qualquer arquivo, digita M, né? E aí é esse cara aqui que a gente vai acessar via linha de comando, certo? Bom, professor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Ó, clicou aqui, estamos dentro da pasta, certo? Clicou aqui, botão direito do mouse, copiar endereço, certo? Endereço aqui, para a gente usar no terminal de comando, no prompt de comando. Como que a gente acessa esse prompt de comando? Simples. Clica aí no iniciar ou pressiona a tecla Windows, né, no teclado. Começa a digitar ou CMD, tá? Aí vai aparecer prompt de comando. Ou digita prompt, né? Ou comando. Deixa eu ver se comando ele... Ó, ele busca também comando, né? Prompt, tá? Então qualquer um desses vai dar certo. Bom, abrimos aqui a nossa janelinha, né, do Windows, tá? Isso aqui antigamente o pessoal chamava de MS-DOS. E se hoje tem esse nome ainda, mas era isso. Aqui, pessoal, nessa janelinha a gente praticamente pode executar uma infinidade de comandos do Windows, tá? A gente pode criar pasta, criar arquivo, recortar, copiar, colar, o que mais? Pode dar comandos que vai paralisar um serviço, startar outro, né? Uma série de coisas. Quais são os comandos básicos que a gente... Ó, vou ensinar um comando que sai e que entra de pastas, em pastas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu estou na pasta, tá dentro da unidade C do computador. Aí eu estou na pasta users, né, que é usuários, este usuário aqui. Aí vamos supor que eu quero sair dessa pasta aqui, né, desse usuário. Eu coloco cd ponto ponto, dou enter, tá? Pressiono enter. Aí ele já saiu do diretório, tá vendo? Se eu quiser de novo, ó, cd ponto ponto, de novo, saiu. Ah, eu quero entrar de novo dentro da user. Então eu vou colocar cd e digito U e pressiono, por exemplo, o tab aqui, na teclinha tab que fica para cima do caps lock, maiúsculo aí do teclado. Aí ele já preenche, né? Se tivesse mais de uma pasta começando com U, né, e ele ia listar as duas. E a gente aperta Enter aqui, ele entra, certo?
Mas onde a gente quer entrar? A gente quer entrar lá no diretório do MySQL, certo? O que a gente vai fazer? Queremos entrar no diretório, então cd, que é o comando inicial, né? É tipo um entrar, né? E aí a gente clica com o botão direito e ele vai colar o endereço para nós. Então nós vamos entrar dentro de C, dois pontos, né, que é a unidade de C, dentro da pastinha champ, dentro da pasta MySQL, dentro da pasta bin, que é onde está o nosso arquivo MySQL, certo? Demos enter aqui, ó, entramos, tá? Agora eu vou fazer uma limpeza, né, desses textos aqui dela para ficar legal na videoaula, tá? Eu vou digitar um CLS, um clear, limpar, certo? Aí ele volta, ele limpa tudo e deixa só uma linhazinha de comando para nós. Tá, agora vem o mais importante talvez da aula, né? Como acessar o MySQL. O MySQL, pessoal, que é o nosso banco de dados, a gente tem um comando específico para fazer a criação, para fazer o acesso a esse, tá? E esse comando é assim, ó, MySQL, ou seja, isso aqui, ó, vai lá naquele arquivo executável, aquele MySQL que a gente viu lá na pasta, certo? Então a gente está dentro desse diretório, a gente dá o comando, olha, MySQL, né? Aí a gente vai informar dois parâmetros. Quais são eles? Menos o de usuário. Qual que é o usuário, gente? Que a gente usa quando a gente tem o champ instalado. Qual que é o usuário padrão do MySQL? É um usuário que a gente vai chamar de root, tá? R-O-O-T, certo? E para a gente se conectar nesse banco como root, né, ou com qualquer outro usuário, a gente precisa de senha. E a senha, a gente chama de senha em português, o parâmetro é password, tá? Em inglês, tá? Então a gente dá mais um espaço aqui, coloca um menos e digita P. Seria assim, ó, password, dessa forma aqui, certo? Mas a gente digita P para ele pedir a senha. E aqui seria, por exemplo, ó, user, tá? Só que por prerrogativo, o MySQL usa dessa forma aqui, tá? Com abreviações. Tá, professor, qual que é a senha do MySQL no pacote champ? Não existe senha, em branco, certo? Então nós vamos dar um enter aqui, né? Aí ele vai falar, olha, entre com o password, né? Com a senha. A gente vai dar um enter novamente, tá? Ó, isso aqui ele tá falando, olha, bem-vindo, né? O MariaDB, que é o MySQL e tal, né? Então a gente está conectado no sistema de gerenciamento de banco de dados, certo? Qual banco que a gente tem selecionado? Nenhum, tá? Aí aqui eu estou rolando o scroller do mouse aqui para baixo para mostrar mais comandos para vocês. O que fizemos na aula anterior? Professor, como que eu faço, por exemplo, para ver quais bancos de dados fisicamente existem no meu MySQL, né? É simples, um comando que a gente faz assim, ó, show, ou seja, exibir, né, mostre, databases, ou databases, né, a gente fala. E um pontinho e vírgula ali no final do comando, certo? Quando a gente der um enter aqui, ó, ele vai mostrar para nós, ele fala que, ele fala assim, olha, foi encontrado 15 registros, né? 15 registros ou 15 bancos de dados. Então aqui eu tenho aula tal, banco tal, correção, guia, MySQL, SI, sistema e tudo mais, certo? Bom, então lembre-se do comando, ó, show database, tá? Ponto e vírgula no final. Todo comando aqui no terminal e lá também na interface gráfica, quando a gente for usar, vai ter o ponto e vírgula, correto? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso banco de dados para a gente criar a nossa primeira tabela, tá? Como que a gente cria, né, um banco de dados? Vai colocar o comando create ou create database ou database, né, e informa o nome do nosso banco. Pode ser, por exemplo, aula 26
do 4, 2604. Esse é o nome do nosso banco de dados. Ponto e vírgula. Ó, Enter, né? Aí ele fala assim, olha, query, ok. Ou seja, comando executado. Uma linha afetada. Isso aqui, quando dá isso aqui, gente, ó, é que deu certo. Agora, se eu repetir o mesmo comando, pressionando aqui a setinha para cima, economizar tempo, eu vou tentar criar o mesmo banco de dados, ou seja, com o mesmo nome. Vai dar certo? Provavelmente não. Por quê? Porque já existe. Ele não permite dois bancos de dados com o mesmo nome. Aí ele já dá uma mensagem de erro, né? Ó, erro 1007. Que erro que é esse? Não pode criar database, né? Com o nome tal. Por quê? Porque o database já existe, né? Ah, já existe? Vamos verificar se ele existe? Show databases. Ponto e vírgula. Cadê? Aula 604. Mesmo, certo? Ah, professor, coloquei o nome errado, né, do banco. Quero, como não tem nenhuma tabela ainda criada, eu quero excluir e criar novamente. Então vamos fazer. A gente vai usar para isso o comando drop, tá? Drop database aula 2604, certo? Ponto e vírgula. Pressiono Enter, fala, olha, query, ok. Zero linhas afetadas porque ele conseguiu fazer a exclusão do banco. Vamos checar? Show data, ponto e vírgula. Aí a gente vai lá no comecinho, ó. Não tem ele mais, certo? Mas vamos deixar ele criado porque a nossa intenção é criar uma tabela, né? Então, setinha para cima aqui, ele retoma os comandos anteriores, tá? E aí a gente executa de novo o comando. Gente, agora a gente vai de fato criar a nossa tabela, a nossa primeira tabela do banco de dados, certo? Criar a primeira tabela. Só que note o seguinte, olha, none é nada, nenhum, tá? Então, a gente tem que selecionar o banco que a gente criou aqui, né, para ficar aqui dentro. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar o comando, né, que faz essa seleção do banco, que é o use e o nome do banco de dados, que é aula 2604, ponto e vírgula. Ó, falou database mudado, né? Ó, a gente já está nele, já está dentro dele de fato, certo? Vou colocar aqui, agora sim a gente vai preparar o nosso código para a gente criar a nossa tabela. Professor, como que faz então em um código para criação de tabela? A gente não criou um banco, né? A gente não usou o comando create, que é o mesmo comando para criar a tabela. Portanto, a gente vai lá naquele códigozinho que tem. Gente, eu faço como prática assim, na programação. Vocês podem adotar a prática de vocês, tá bom? Eu uso o nome de tabela minúscula, tá? E sem sufixo. O que é o sufixo? O que vem antes do nome. Por exemplo, tem gente que gosta de colocar assim, ó, TB, tabela, underline, pessoa, tá? Eu não faço isso. Tem gente que coloca TBL, gente que coloca tabela mesmo, né? Tem gente que coloca uns códigos aqui, por exemplo, tem uns softwares da internet que fazem isso, WP, por exemplo, tá? Eu deixo assim, certo? Qual que é o comando que a gente usa para criar? É o create, certo? Create table de tabela pessoa. Aí, gente, a gente coloca um parêntese, tá? Para informar os nossos atributos que contém nessa tabela, certo? Como eu já deixei bem assim avançado aqui, tá? A gente já tem aqui cadastrado atributos, né? Já tem criado aqui o ID, o nome, o sexo, descrição, com os tipos de dados já, né, aqui inteiro, tá? Lembrando que esse int aqui, ele vai até 11, tá, pessoal? Quando a gente não coloca, ele entende que pode ir até 11, tá bom? Agora, os demais tipos, eles têm, com exceção do text, né? Eles são obrigados a colocar o tamanho, tá? Todos eles. Lembrando mais uma coisa, ó, tem gente que quando vai criar o código faz isso aqui, ó, clica aqui,
dá espaço. Não pode, tá? Entre o tipo e o tamanho do tipo, você não coloca espaço. Você coloca espaço. Espaço entre, por exemplo, o atributo e o tipo. Depois o tipo e outro parâmetro, tá? E aí você pode usar espaço. Dessa forma aqui, não. Dessa forma aqui, não. Certo? Bom, o que a gente vai incrementar aqui? O código está praticamente pronto, tá? A gente vai incrementar só dizendo a ele, né, esses atributos aqui, quais deles podem receber valores em branco, nulos, né? Não precisa receber valor no banco, tá? Ou aqueles que precisa. Os que precisa, a gente vai colocar not null. Dessa forma aqui, vai colocar uma vírgula no final do comando, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui? Olha, cria um atributo, ó, cria uma tabela com o nome pessoa. O primeiro atributo dela é o IDP, do tipo inteiro, ele é autoincremental e ele não pode ser nulo, ele obrigatoriamente tem que ter um valor para registrar no banco, certo? O nome, faz sentido a gente deixar um nome em branco? Não. Então a gente tem que colocar um not null, ele também, tá? Então aqui, ó, crie dentro dessa tabela o campo ou atributo nome do tipo varchar 50, tamanho 50, e ele não pode ser nulo. O sexo também pode ser nulo? Não, não pode ser nulo. Se pudesse, né, a gente coloca. E a descrição, né? Aí sim a gente chegou num caso que você pode optar por colocar uma descrição ou não, né? Isso aí vai das regras de negócio do seu sistema que você está criando, tá? Eu vou optar por deixar a critério do cliente, né? Então, eu vou colocar uma vírgula aqui e na última linha da minha tabela eu vou indicar quem é a chave primária, né? Então, eu vou falar assim, olha, primary key dessa minha tabela é quem? Um campo, né? Quem que é esse campo? O nosso IDP, certo? Não pode ter esse espaço aqui, ó. E, para finalizar, a gente abre um parêntese, tem que fechar. Fechou aqui, ponto e vírgula. Esse é o comando que cria uma tabela no MySQL, correto? Vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Ele não está deixando rolar. E aqui na barrinha de cima, tá? Barrinha de título que chama. Editar, rolar. Copiar. Assim colou, certo? Olha só, gente. O que o MySQL faz? Ele, na medida que ele vê que tem quebras de linha, ele vai fazendo a quebra, né? E vai indicando com a setinha que a linha continua. Se eu quisesse colocar aquele código todo numa linha só, funcionaria? Sim, tranquilo, tá? Mas visualmente fica assim mesmo, não tem problema. Então, aqui, ó, Enter, o que apareceu? Query, OK. Né? Quer dizer que o que? A tabela nossa foi criada. Se ela foi criada, ela consta no nosso banco, certo? Se ela consta no nosso banco, como que a gente faz para ver ela? Show tables, ponto e vírgula. A gente não usou o show databases, a gente vai usar agora o show tables. Então aqui ele fala o seguinte, olha, as tabelas que estão no banco tal é uma única tabela por enquanto, certo? Ah, professor, eu quero mudar alguma coisa, não gostei dos atributos dessa tabela, ou estão errados, a lógica não está certa. Posso excluir e criar novamente? Pode. Qual comando que a gente usa? Drop, table, qual tabela? Pessoa, ponto e vírgula. Enter, query, OK. Vamos ver se apagou de fato? Show tables. Nenhuma tabela. Vamos, certo? Vou colar o código de novo. Ó, tar, colar. Tá vendo?
Ctrl V, colou, certo? Gente, olha só, eu vou propositalmente eu vou tirar o P aqui para vocês verem. Tirar o P. Isso indica um erro, certo? Quando eu mandar executar, vai falar o quê? Ó, essa chave, né, essa coluna aqui, ó, não existe nos campos que você informou acima. Ele pede para você fazer uma correção. Então, já descobri por que que não tá. Quando a gente seleciona assim, ele já copia. Colaria o conteúdo que a gente simplesmente selecionou. Então a gente vai lá de novo, Ctrl C, Ctrl V, deveria lá, falando, deixa eu colar, tá? Então, entra aqui, tabela criada, certo? Agora, gente, ó, eu vou dar um spoilerzinho para vocês, ó, eu vou fazer um show tables, né? Para a gente ver que tem tabela lá criada, certo? Qual que é o comando que eu visualizo os dados dessa tabela? Agora é que entra a parte interessante da coisa, né? Eu vou fazer um select, indicando que eu quero todos os campos da tabela, tá? From, né, que é onde, selecione todos os campos onde a tabela for a tabela pessoa. Ponto e vírgula. Olha só que legal. Enter. Fala que a tabela está vazia, tá? Fala que a tabela está vazia, então não trouxe nenhum dado. Aí precisaria da gente fazer um insert aqui, uma inserção de dados. E vocês podem navegar no material para procurar, né? Eu vou deixar isso aqui para casa, para quem é curioso, para fazer o comando insert, certo? Como que seria para a gente criar nossa segunda tabela, né? Que está lá no nosso modelo lógico, aqui no modelo, tá? E ela tem uma chave estrangeira. Tem uma chave estrangeira. Como que a gente faz isso? Vai ficar como exercício de casa. Eu peço que vocês não coloquem via chat GPT, porque o chat GPT, infelizmente, ele interrompe um aprendizado de vocês, tá? E seria muito promissor, que é muito promissor quando você pesquisa no artigo, quando você lê, quando você estuda para fazer a implementação, né? Se você jogar no chat GPT, não faz sentido esses minutos que você passou estudando aqui, vendo essa nova tecnologia, né? Então, corram atrás para fazer a criação da tabela endereço, com os campos, tá? Com a chave primária, IDE, e com a chave estrangeira, IDPE, certo? Por enquanto é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais algum comando. Eu vou abrir a planilha aqui agora. Só um detalhe. Para sair do banco de dados, é só você dar um comando kit, tá? Deu um comando kit aqui, ele fala um tchau para você, e aí você digita um exit do prompt de comando, certo? Então, fechou aqui, tranquilão. Agora eu vou só passar aqui no Excel, que foi a tabela que eu montei, né, com o pessoal, que esteve na aula, na última aula. Qual que é a diferença, né? Que vocês vão dar um pause no vídeo, né? Depois que ele for postado aí no YouTube e disponibilizado para vocês, vocês vão pausar o vídeo, estudar essa tabela, né? Tabela que, no caso, ela se chamaria usuário e não pessoa, tá? E ela teria todos esses campos aqui, tá bom? Todos esses campos. ID, nome, data de nascimento, CPF, sexo, RG, data, hora de cadastro, estado civil, descrição e imagem, né? Seria tipo uma imagem de perfil, tá? Por que que eu coloquei isso aqui, ó? É sequencial, tá? Uma primary key, uma chave primária, ela é sequencial, numérica e autoincremental no MySQL. A gente trabalha assim, pelo menos, né?
Tem outros tipos de chave primária, tá, gente? Uma chave composta, né? Que aí vocês podem procurar lá na literatura, como faz isso, enfim. As formas mais tranquilas da gente trabalhar são assim, certo? Mais abaixo aqui eu coloquei, olha, aqui nós vamos ter os campos, tá? Os tipos desses campos, e aqui na linguagem SQL, os tipos mesmo que a gente define quando a gente vai criar uma tabela, certo? O que que a gente não viu até o momento? O tipo data, né? Que é date, dessa forma aqui. E esse date, gente, a data padrão do banco de dados é assim. Ela começa com ano, tracinho, mês, tracinho, dia. Não é essa data convencional que usa, por isso eu coloquei aqui taxado, tá? Aqui eu coloquei a quantidade máxima, por exemplo, nesse nome aqui, ó, 255 caracteres, né? Tanto no varchar como no char, vai até 255 caracteres, tá bom? Abaixo disso, vocês podem usar a quantidade que vocês quiserem, que acharem que forem necessários. O campo datetime também existe, né? Com a diferença que você vai acrescentar um espaço aqui, e vai colocar as horas, dois pontos, os minutos, dois pontos, segundos, certo? Tem o tipo blob, que é de imagem, tá? Para você armazenar a imagem no banco de dados, daí ele faz uma espécie de conversão da figura, da imagem, em dados binários, tá? E salva esses dados binários no banco de dados, certo? O restante a gente já viu, tipo text, né? Tipo char. Olha só, aqui a gente tem o CPF, né? E a gente, quem foi na última aula, viu que a gente salvou o CPF de tamanho 14. Por quê? Porque a gente contou as posições, e, né, as posições, os caracteres, contando a pontuação, deu 14. Se a gente remover a pontuação, os dois pontos finais e o tracinho, aí daria 11, né? E a gente teria que colocar um char de 11, tamanho 11. Ah, professor, o que que acontece se a gente inserir 15 caracteres? Ele não vai inserir. Ou então ele vai inserir, mas ele insere até o 14º caractere. O 15º ele simplesmente desprezaria, tá bom? Bom, estudem, tá? Semana que vem a gente vai entrar de fato em mais comandos, né? De inserção, de update, de delete, tá? Vai trabalhar bastante o select, né? De fazer consulta, tá? Vai trabalhar bastante com banco de dados, tá bom? Então, por hoje é só. Boa aula para vocês. Como eu disse, vocês vão ter que postar um resumo dessa aula, uma síntese, né? O que que vocês entenderam lá no Classroom, tá? O ideal é que vocês façam tudo esses passos que eu fiz, vocês façam nos computadores de vocês. Quem não tiver, vai na UEG, né? No horário específico, né? Pede para usar o computador do laboratório, certo? Então, até semana que vem.